Iniciar. Isso aí, meus queridos. Então, sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa aula, né, de Sociologia da Educação. Também vou estar utilizando essa aula aqui para Psicologia da Educação. Coloquei também um tópico sobre Bourdieu, para as minhas duas, então, disciplinas, com vocês no momento assíncrono. Síncrono com o pessoal da Psicologia da Educação. Essa aula vai ficar disponível também do curso de Pedagogia. E a gente vai falar um pouquinho, então, hoje sobre Pierre Bourdieu. Na verdade, dois textos principais que Bourdieu versa sobre uma sociologia da educação, que é o A Reprodução, que ele escreveu com Passeron, e Os Herdeiros, que é outro texto clássico de Bourdieu sobre a sociologia, com ênfase na sociologia da educação. E aí escolhi para vocês hoje o texto da professora Ione Vale, né? O lugar da educação escolar na sociologia de Pierre Bourdieu. E, obviamente, ela vai começar, então, a dissertar, vai começar a traduzir alguns conceitos que já eram bastante clássicos na sociologia de Bourdieu e começam, então, a ter uma relação mais profunda, mais próxima, né, com a educação, tá bom? Vamos iniciar, então, a leitura. Resumo, né? O professor Ione coloca, Pierre Bourdieu dedicou-se à análise do sistema de ensino, obviamente, francês, porque é um autor francês, evidenciando a distância entre a educação escolar praticada e o modelo preconizado pelas políticas educacionais. Há um distanciamento, há uma diferença entre o que está no papel e aquilo que acontece efetivamente, né? A escola, então, não precisa ser francês para a gente saber que existe esse distanciamento entre a prática escolar e aquilo que é preconizado ou positivado nas leis, né? Mas, seguindo, a escola se constituiu, portanto, no alvo privilegiado de algumas de suas principais obras: O Herdeiro, A Reprodução, Homo Acadêmicos, A Nobreza de Estado. Mas aqui quero pegar, a gente vai ter sempre uma ênfase maior na reprodução e nos herdeiros, tanto que eu os coloquei como leituras complementares para quem quiser dar uma olhada num capítulo. E sempre ocupou um lugar importante nas demais. Nosso objetivo neste trabalho consiste em revisar reflexões teóricas que permanecem relevantes no desvelamento das lógicas que movem as estratégias de reprodução social e que estão nos discursos sobre a democratização da educação. Tá? E aí, palavras-chave: educação escolar, herança cultural, meritocracia escolar, democratização da educação. Então, tem a ênfase, então, nestes pontos aqui. E aí, então, a gente inicia o texto com uma citação do próprio Bourdieu dizendo: a escola não cumpre apenas a função de consagrar a distinção, no sentido duplo do termo, das classes cultivadas. A cultura que ela transmite separa os que a recebem do restante da sociedade, mediante um conjunto de diferenças sistemáticas. Então, aqui a gente já começa a perceber que a grande palavra aqui é a ideia de distinguir as classes, aquelas que são educadas e aquelas que não são educadas, aquelas que recebem, né, o processo educacional e aquelas que não receberiam. E a gente consegue ainda fazer outras diferenças, que é aqueles que recebem um tipo de sistemática escolar e aqueles que recebem outro tipo de sistemática escolar, obviamente movido pela ideia de classe social e, obviamente, de economia simbólica e de não apenas bens simbólicos, mas bens monetarizados, digamos assim. Para manter um pensamento científico vivo e explorar suas potencialidades, sobretudo no campo das ciências humanas e sociais, em lugar em que a razão só progride sobre o efeito de grandes embates, é preciso submetê-lo regularmente à discussão, à confrontação, à revisão, a ver de novo,
ainda que parcialmente, de seus conceitos, constatações e proposições. A necessidade deste trabalho crítico rigoroso sempre esteve no centro das preocupações do sociólogo francês Pierre Bourdieu. Suas inquietações, ou até mesmo indignação, em relação ao exercício do métier do sociólogo, levou-o desde o início de sua vida acadêmica a lutar contra o que Chamboredon e Passeron chamou de sociologia espontânea. Então, ele queria lutar contra essa perspectiva de que, né, todo mundo faz sociologia para falar de sociedade, ou que todo mundo acha que é um grande sociólogo só porque tem um pouco de consciência crítica, né? E aí Bourdieu coloca para nós essa confrontação, né? Tem gente que lê um texto até a terceira página, lê 2 livros pela metade e se acha o grande expoente da narrativa sociológica do mundo, e acha que são grandes teóricos sem ler nada, né? E a gente vê isso acontecendo entre professores e alunos, né? A ideia aqui de Bourdieu olha, não existe a possibilidade aqui de a gente estar falando de uma sociologia espontânea. Vamos analisar, na verdade, aquilo que se passa dentro do fenômeno social por intermédio das nossas leituras, tá? Ao se expor no seu último curso no Collège de France, há uma reflexibilidade generalizada, Pierre Bourdieu reafirmou seu intento de fornecer instrumentos de conhecimento que podem se voltar contra o próprio sujeito do conhecimento. Não pode destruir ou desacreditar o conhecimento científico, mas para controlá-lo e reforçá-lo. E isso, para nós aqui, tem um potencial, uma força, essa expressão de Bourdieu nos tempos de hoje, em que a ciência é tão questionada, né? Ele coloca essa possibilidade, né, de que não para destruir ou desacreditar o conhecimento científico, né, mas para reforçá-lo, contorná-lo, é que nós temos que criar instrumentos de conhecimento, né, fazer uma reflexão sobre o próprio sujeito do conhecimento. A que interesses esses sujeitos têm sobre o olhar sobre o próprio conhecimento. Seu compromisso com o que denominou de sociologia reflexiva atravessa o conjunto de sua vasta obra e revela sua luta pela construção de um discurso científico que não teme a crítica, pois ao adotar o ponto de vista do analista, Bourdieu declara sentir-se obrigado e autoriza-se a reter todos os traços pertinentes e indispensáveis à explicação e à compreensão sociológica. Sua intenção mais profunda sempre foi evitar o que caracterizou como um efeito de fechamento, fruto de imposição de uma escolha metodológica restrita e de uma única interpretação teórica. É proibido proibir, afirma o autor. O que ele pretendia efetivamente era disponibilizar sua experiência, seu modus operandi, sua maneira de fazer, enunciada tão honestamente quando possível a confrontação crítica, como se tratasse de qualquer outro objeto. Ao reconhecer as dificuldades que rondam todo discurso que se opõe ao senso comum, ou o hábito científico, e à visão dominante, Bourdieu considera que, quanto mais o pesquisador se expõe, maiores serão as possibilidades de tirar proveito da discussão e mais benevolentes serão as críticas ou os conselhos, até mesmo dos adversários. Não há, portanto, nenhuma razão para esconjurar a crítica, pois, como sublinha Larire, se o universo das ciências sociais é o lugar onde a razão progride sobre o efeito da argumentação e da contra-argumentação, cada um forçando os outros e, em contrapartida, sendo forçado pelos outros a melhorar, a progredir, então a crítica nada tem de escandaloso ou de suspeito. Obviamente que aqui vocês conseguem perceber que nós estamos fazendo um prelúdio, uma introdução, dizendo que o pensamento sociológico ele tem que passar por análises. E, obviamente,
ele tem uma pulsão dialética, ele tem uma construção, como o Larry coloca aqui, uma pretensão dialética. São as razões contra razões, os argumentos e os contra-argumentos, permitindo a elaboração de uma reflexão sobre um determinado assunto social. Tá? Isso é um campo de análise, isso é um campo de leitura. E é por isso que essa introdução é colocada, porque nós faremos isso com a sociologia de Bourdieu. Ele vai poder permitir que olhemos para o fenômeno educacional naquilo que ele é escrito, descrito, né, que dizem que as pessoas estão fazendo, e uma outra coisa bem diferente é aquilo não só que as pessoas acham que estão fazendo, mas o que de fato estão fazendo. São, obviamente, na visão de Bourdieu, as lógicas reprodutoras, né? Nós estamos mantendo a sociedade no seu status quo, mas essa é a reflexão que a gente vai fazer após, aqui, avante, aqui, o que a gente, a nossa leitura. Sua biografia, né, de Bourdieu, testemunha a fertilidade em conceitos e esquemas teóricos e metodológicos, de sua imaginação sociológica e da rica experiência científica, vivida como forma de compromisso ético, de engajamento político e como esporte de combate, né, como luta. Segundo Miceli, Bourdieu desenvolve uma sociologia nucleada na razão prática, marca que o distinguiria tanto das correntes interacionistas como das vertentes estruturalistas. O que significa sua não inscrição nas correntes sociológicas tradicionais, tampouco nos diferentes polos sociológicos da França contemporânea. Preocupado em pôr a nu as práticas sociais e educacionais do seu tempo, seus estudos constroem perspectivas teóricas fecundas no movimento de pensar segundo a lógica disciplinar, a mais rigorosa e vigilante do sociólogo, e em considerar as implicações do estudo das causas sociais dos fenômenos sociais. No lugar do pesquisador, obra de Bourdieu, vale assinalar que o sociólogo, assim como o conjunto dos intelectuais, constituiu-se num processo bidimensional, que só existe e subsiste como tal se, e somente se, estiver investido de uma autoridade específica, conferida por um mundo intelectual autônomo em relação aos poderes religiosos, políticos, econômicos e se, somente se, for capaz de engajar essa autoridade específica nas lutas políticas. Essas duas características, essas duas dimensões, né, é o que formaria o pensador Bourdieu. Óbvio que aqui a gente tem uma menção elogiosa, dizendo que o Bourdieu é um cara muito legal, obviamente que a autora, ela bebe e estuda Bourdieu, e ela vai fazer, então, uma defesa do pensamento dele. Então, nós temos aqui uma lauda aqui de texto aqui, elogiosa, dizendo que Bourdieu é o cara. Eu também concordo com muito dessas considerações aqui, dizendo que, de fato, Bourdieu faz uma análise crítica muito centrada no seu tempo e uma análise crítica muito ligada na reflexão do que estava em volta na sociedade. Né? E isso é muito bacana, é uma sociologia engajada. Mas para nós aqui, para além de fazer uma menção elogiosa para Bourdieu, que vocês nem conhecem direito ainda, é pensar o que esse cara falou, o que ele pensou. Afinal de contas, por que ele ganha o mérito de ter uma semana da nossa disciplina e textos para nossa reflexão sobre educação, que é o que a gente vai chegar. Fundada em ampla e diversificada empiria, né, ou seja, na prática, animada pela paixão de compreender, desvelar e desmontar os mecanismos de dominação, e esse tema é muito forte em Bourdieu, pensar o que faz uma classe dominar outra classe, e dominação entende também reprodução social, que é o que faz hoje ser igual a ontem e manter uma estrutura social semelhante, não romper, não acontecer a todo momento revoluções, porque se a gente parar para pensar, né, e já fazendo uma reflexão a partir desse ponto de vista, nós temos muito mais momentos na nossa história de mesma idade do que de confronto e de revolução, né? Então, quando a gente fala de reprodução social, é o que faz
existir a manutenção de um sistema vigente. O que faz uma sociedade se manter perenemente ou peremptoriamente, ou se faz manter um status quo estabelecido. Olha, faz as relações econômicas, as relações de trabalho, faz será hoje igual a 10 anos atrás. Ah, professor, mas hoje não é igual a 10 anos atrás. Né? Em algumas coisas, em poucas coisas, em superficialidades. Mas nós mantemos aí uma lógica secular ou bissecular há muito estabelecida, né? Então, assim, o sistema econômico, o sistema social, o sistema político, que faz se manter e o que faz essas pequenas fissuras, essas pequenas mudanças acontecerem, tá? E por uma curiosidade, sempre em alerta, sua sociologia se inscreve num quadro multidimensional que privilegia uma concepção relacional e que se pauta na certeza de que existe um lugar onde se pode supor que, abre aspas, os agentes agem em conformidade com intenções conscientes e calculadas, segundo métodos e programas conscientemente elaborados. Ou seja, né, mantém uma ordem, mantém um método, né? Os agentes qualquer um, pessoas, né? Que as pessoas que vivem no mundo, né, agem para além de uma ideia de consciente ou de inconsciente, mas agem para manter a ordem e as estruturas vigentes. Esse é o lugar da ciência, essa é a reflexão que a ciência tem que fazer e é a maneira, inclusive, que como ela se estabelece enquanto método. A originalidade de seu pensamento está na capacidade de inventar não somente novos objetos de investigação e novas maneiras de abordar a pesquisa sociológica, mas na coerência de seus argumentos formulados ao longo de mais de meio século. É importante lembrar que as reflexões provenientes da experiência vivida na Argélia pelo jovem filósofo Pierre Bourdieu contêm grande parte do desenvolvimento ulterior de seus estudos, mas a originalidade de seu pensamento está principalmente no fato de descobrir oposições conceituais, eliminar fronteiras disciplinares em benefício de um trabalho sociológico e estender o olhar da sociologia para além da dimensão econômica que vislumbra tão somente o homo econômicos, o que permitiu mostrar e reconhecer a estreita imbricação entre esta e as demais dimensões sociais. Essa aqui está a originalidade de Pierre Bourdieu, um pensamento que busca encontrar oposições, eliminar fronteiras e, obviamente, pensar para além de uma dimensão econômica. Pensar que o poder e a ordem estabelecida passa, por exemplo, pela escola, e que a escola é, em muito, responsável pelo estabelecimento de uma ordem, né, de classes sociais, por exemplo, tá? Isso é o que a gente quer chegar e pensar, né? Por que a escola ensina o que ensina? E ensina para quê? Como? E ensina para quem? Como? Tá? A multiplicação de pontos de vista exigiu de Bourdieu grande plasticidade na manutenção das temporalidades múltiplas e, em consequência, e inconsciência aguda de sua relatividade. Afinal, todo ponto de vista nada mais é a vista de um ponto, né? Ou seja, um ponto de vista é um ponto de vista, tá? Aprender a pensar a dinâmica dos diferentes espaços sociais, indivíduo, sociedade, micro, macro, estruturas estruturadas, estruturas estruturantes, geralmente antagônicas, obviamente, dialéticas, exige escapar do dualismo sujeito-objeto e da oposição entre interioridade e exterioridade. Isso supõe raciocinar não mais em termos de individualidades religadas, interligadas, sobrepostas ou justapostas umas às outras, mas em termos de conexões variáveis e relacionais, marcadas por estratégias complexas de dominação e de reprodução social, e nisto Bourdieu se afasta e avança, vai além do pensamento marxiniano, né? A gente viu já Marx versando sobre aspectos muito próximos, né? Uma perspectiva, na verdade, dizia
né, da sociedade como estratégias em conflito, né, e Bourdieu vai além, vai para além, não compreende apenas que elas são dialéticas e em conflito, mas elas estão em relação, às vezes, umas apoiando outras e, obviamente, fortalecendo estes vínculos para que elas ocorram. O que eu quero dizer com isso? Não se trata apenas de classe dominante versus classe dominada, mas é aquilo, por exemplo, então, para além de Marx, né? Bourdieu avançando muito a compreensão sociológica, é o que é nos dominados conveniência o lugar de dominação. O que é nos dominados, dos dominantes, lugar de conveniência para essa reprodução? Quais são os lugares em que essa permissividade ocorre? Né? É uma relação apenas do ponto de vista econômico? É uma relação que se dá apenas pela ideia monetária? Ou a gente começa a criar as divisões, por exemplo, de classes sociais, desde muito cedo na cabeça das pessoas, e elas pensam que o mundo existe uma ordem cosmológica, o mundo possui uma ordem, e ele simplesmente tem que seguir aquela ordem já pré-estabelecida. Tá? Então, Bourdieu está vendo muito para além de uma relação de conflito, né? Do menor contra o maior, do rico contra o pobre, né? Ele está vendo o que são essas relações e como elas se estabelecem para estruturar aquilo que vivemos, né? Então, existe certa permissividade, existe um pacto, existe uma relação estabelecida que faz a sociedade ser do jeito que ela é. Não existe, então, anjos e demônios, bons e maus. Existe uma relação que é colocada em que existe ganha-ganha aqui e, obviamente, uma certa preocupação em manter uma coerência pré-estabelecida que faz com que esse todo seja mais ou menos ordenado, tá? E, obviamente, permite, então, que as complexas relações de poder, ou seja, as complexas relações de dominação, ocorram e que, obviamente, sejam reproduzidas tempo a tempo. A pessoa já nasce dizendo o seguinte, ó, esse é o mundo, meu querido, esse é o mundo e você vai aprender aqui, a gente vai te ensinar a como viver neste mundo, e aí, então, um pacto social é estabelecido para a ordem da reprodução e não para a quebra das metodologias. As metodologias comparativas sempre ocuparam um lugar privilegiado nos seus procedimentos investigativos, seja para pôr em evidência as similitudes e as diferenças no interior de uma mesma sociedade, ou de sociedades diversas, seja para desvelar as práticas e os deslocamentos das distintas posições sociais. Para esse sociólogo, o método comparativo permite pensar relacionalmente um caso particular construído em caso particular do possível, tornando-se como base de apoio as homologias estruturais entre campos diferentes ou entre estados diferentes do mesmo campo. O que significa isso? Olhar para uma determinada realidade e não ver simplesmente aquilo que é fácil de ser analisado, mas tentar entender por que as coisas são da maneira que são. Essas metodologias o levaram a redizer o que havia dito, a reafirmar o que havia afirmado, porém num nível de elaboração cada vez mais avançado, com precisões, apreciações, restrições sempre mais perspicazes. Em vez de proceder de maneira descritiva, linear e acabada, essas metodologias tornaram possível o desenvolvimento de um conceito sobre um plano, depois sobre outros, exemplificá-lo de diversas maneiras, mesclá-lo com elementos distintos do mundo social. Essa forma de pesquisar, mas principalmente de ensinar a pesquisar, se constituiu uma verdadeira pedagogia do silêncio, assim como sua crítica à confusão acadêmica entre neutralidade axiológica e objetividade científica. Supõe uma exigência suplementar
de vigilância epistemológica e um trabalho coletivo. Gente, muitos conceitos aqui, tá? Vou dar uma parada e uma preocupação aqui maior de exemplificar o que está sendo colocado aqui, tá? Até então, nós tínhamos o quê? Uma ode, uma menção elogiosa da autora para o Pierre Bourdieu. Ó, Pierre Bourdieu é bacana, papapá, criou um novo método sociológico, mais relacional, menos dialético, né, para dizer de novo em camadas de profundidade. Ele está tentando ser diferente dos outros pesquisadores da École de France, né? Então ele está apresentando uma nova perspectiva sobre o olhar da educação, e até agora nós não tínhamos chegado em conceitos. Nós tínhamos entendido que, olha, ele entende a sociologia de uma maneira contemporânea, tanto que morre no nosso milênio aqui, no atual, né? Morre em 2002, são um autor extremamente contemporâneo. Apesar de seus textos clássicos de sociologia da educação estarem ali na década de 70, né? Mas vai continuar revisitando esses textos, pensando em camadas, mas beleza, nós não tínhamos chegado ainda em conceitos. Agora a gente já começa a falar em alguns conceitos, tá? Que é o quê? Essa forma de pensar, essa metodologia sociológica, de olhar para a sociedade. E aí, gente, sociedade, você entenda, olhar a sociedade em suas instituições. A escola é uma instituição escolar, uma escola é uma instituição escolar. A escola é uma instituição social, a polícia é uma instituição social, o direito é uma instituição social, a ordem econômica é instituída de maneira social. Então, nós estamos falando de institucionalidades. Institucionalidades. Então, ele fala assim, olha, eu consigo olhar para isso, a família é uma instituição social, vocês percebem? A democracia é uma convenção social dentro de uma instituição política, entendeu? Mas, enfim, eu quero falar assim, para fazer análise dessas instituições sociais, né, para pesquisar isso, né, e, obviamente, de ensinar a pesquisar, a olhar para isso, que se constituiu uma verdadeira pedagogia do silêncio. O que é isso? Pedagogia do silêncio, a ideia de que nós vamos ensinar uma ciência que silencia para as contradições de determinados fenômenos. Quase que de uma maneira mesmo inconsciente, nós brigamos por coisas e defendemos teorias que mantêm o status quo, ou o modus operandi, ou a maneira como a sociedade versa e se mantém. Então, a perspectiva aqui é que ele está fazendo, assim como sua crítica à confusão acadêmica entre a neutralidade e a objetividade científica, essa pedagogia do silêncio supõe uma exigência suplementar de vigilância epistemológica, um trabalho científico, um trabalho coletivo para romper com isso. Tá? Ou seja, nós ensinamos uma ordem. O que significa isso? Por exemplo, assim, será que os químicos pararam para, num determinado momento, pensar por que o currículo do ensino médio, das disciplinas de química, são da maneira que são? Ou não se pensa nisso? Não se dialoga por isso? E a gente só reproduz aquilo, né? Chega um livro sagrado, assim, tipo assim, do céu, em cima de uma, sei lá, de um conjunto de plumas, de gansos, né? Tem um livro sagrado ali, sei lá, de um travesseiro, de um cetim, né, real, e ali está lá, você, professor, vai ensinar isso. No primeiro ano, você tem que ensinar nomenclatura de compostos inorgânicos. No segundo ano, você vai ensinar físico-química, né, estequiometria, que ficou faltando lá, você vai pegar, começar com estequiometria. No terceiro ano, você vai dar nomes aos compostos carbônicos, e aí vai diferenciar as funções, né, ali, então a sua preocupação vai ser
mostrar para o menino a diferença do álcool, do ácido carboxílico, de uma acetona, do aldeído. E aí, então, tipo assim, aí você vai, então, no terceiro ano, tem que ensina como tá carbono. Então, vai lá, metil, etil, propil, e por aí vai. Você, então, é assim que você tem que fazer. Aí você pergunta assim, por quê? Né? Este aqui é o ponto que eu quero chegar com vocês dessa reflexão a partir de Bourdieu. Tá? Ayla, pode ficar por gentileza no final da aula que a gente conversa sobre o seu problema, tá bom? Muito bom receber você aqui, acho que é a primeira aula, né? Em síncrona que você participa, mas a gente conversa no final da aula. Beleza. E aí o que acontece? A preocupação, então, é com tornar uma questão aquilo que às vezes é silenciado e que a gente não compreende como questão. Que não se torna para nós algo que é fruto de algo que deve ser questionado. Por que, que as coisas são assim? E aí a gente só reproduz. Você está começando a entender por que, que a escola, para Bourdieu, é um lugar de reprodução social. Porque o currículo é construído a partir de uma lógica e, obviamente, reproduzido nessa mesma lógica em que a gente poucas vezes para questionar, tá? E aí a autora faz uma comparação com a crítica do próprio Bourdieu de neutralidade axiológica. Neutralidade axiológica, axio, vem de valores, né, dos estudos dos valores, e objetividade científica, que é o método científico sem viés político, que é uma neutralidade também pretensamente científica, que é o método como a ciência tem se construído. Ele coloca, será que tem objetividade científica e neutralidade científica da maneira que os cientistas colocam? Será que não há pulsões, obviamente, políticas, econômicas, sociais, para se pesquisar aquilo que pesquisa, como pesquisa? A gente sabe que, né, neutralidade axiológica e objetividade científica é uma quimera, não existe efetivamente. E por que não existe efetivamente? Porque, obviamente, algumas pesquisas serão escolhidas por uma comunidade científica para receber recursos, por exemplo. Então, a comunidade, própria comunidade científica, o clubinho da comunidade científica, determina aquilo que é científico ou não. Entendeu? E, obviamente, vai parametrizar e vai fazer a leitura a partir do ponto de vista delas próprias. Entendeu? Então, vamos seguir. A construção rigorosa do objeto de estudo contra as representações comuns e as pré-noções, né, noções anteriores, faz com que o trabalho, por mais científico que seja, mais sério que seja, se torne com frequência o mais politicamente subversivo. Pois nem os pesquisadores acadêmicos, nem os profetários, são os políticos, os militantes de determinadas veias ou perspectivas teóricas, engajados, partilham a mesma visão da relação entre ciência e política. E aí Bourdieu quer justamente descortinar esse assunto e falar assim, ó, rasgou, vamos falar, gente, vamos falar por que está se pesquisando certas coisas? Está rompendo o silêncio. Vamos conversar aqui, afinal de contas, por que se considera certas coisas científicas e outras coisas não se considera científica? Não há uma relação política estabelecida, uma relação da ordem do poder? E como que a escola trabalha isso daí? Também com silenciamento. É nessa perspectiva, e reproduzindo. Se silencia e, ao mesmo tempo, repete. Se silencia e pensa até um pouco, fala assim, mas por que isso? E repete. Para por aí. É essa perspectiva crítica, marcada por uma extrema sensibilidade ao sentimento e, obviamente, ao sofrimento dos desfavorecidos, às desigualdades sociais, à miséria do mundo, que leva o autor ainda hoje a inspirar e guiar diferentes domínios de investigação. Provavelmente um dos domínios mais influenciados por seu pensamento seja justamente a educação, especificamente na sua forma escolar. Os estudos sobre a escola que inspiraram a formulação
de seus principais conceitos, que é o que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Espero até às 15 horas a gente falar um pouquinho sobre esses conceitos, né? Que é hábitos, campo, capital cultural, social, simbólico, violência simbólica, destinação, que é distinção, perdão, que multiplicaram-se, diversificaram-se, abrangendo a ação, a autoridade, o trabalho pedagógico. Para compreender os mecanismos meritocráticos que fundam um sistema de ensino meritocrático, inclusive é o que é mais defendido hoje, e mesmo os que criticam o sistema meritocrático, né, e muitas vezes reforçam a própria Constituição daquilo que é meritocrático. O que é meritocrático? Aquilo que tem mérito para avançar. Tá? Então, para compreender os mecanismos meritocráticos que fundam o sistema de ensino e orientam as práticas pedagógicas, Bourdieu recorre a uma imagem utilizada na física para explicar como a eficácia da segunda lei da termodinâmica poderia ser anulada. E compara a escola ao demônio de Maxwell, à custa do gasto de energia necessária para realizar a operação de triagem. Ele, o sistema de ensino, mantém a ordem pré-estabelecida, pré-existente, isto é, a superação entre os alunos dotados de quantidades iguais de capital cultural. Professor, o que é isso? É aquilo que vai fazer alguém ter sucesso e outra pessoa fracassar. Sucesso e fracasso se constituem os dois lados, os dois botões do sistema meritocrático escolar. Quem avança e quem não avança. Quem é aprovado e quem não reprova. Quem avança, quem é aprovado. Quem tem sucesso e passa na prova e quem não tem sucesso e não passa na prova. Ao pôr em prática uma série de mecanismos de seleção e de classificação, a escola distancia os detentores do capital herdado dos que não o possuem. Né? Realizando uma verdadeira operação mágica que separa o sagrado do profano, assim como fizera Durkheim, e é tema inclusive da nossa próxima aula, e dessa forma reforça e reproduz as diferenças sociais, culturais e educacionais de origem. E tem a escola como justificadora. A escola passa a ser, então, o lugar de justificativa do fracasso, da manutenção, da reprodução e do sucesso dos indivíduos. Dizendo, se esforçou, parabéns, você vai passar adiante. Se você não se esforçou, desculpa, você não vai passar adiante. E aí o que acontece? Até que as pessoas se condicionem à estrutura meritocrática escolar. Pierre Bourdieu e seus colaboradores, gente, e isso acontece. Acontece. Tanto que a gente faz uma reflexão sobre a própria estrutura da avaliação. Por isso que eu queria que Bourdieu tivesse entrado, inclusive, na avaliação de vocês. E essa reflexão viesse antes da prova e que, por alguns motivos, não deu para acontecer. Eu joguei a semana do Bourdieu para frente, né? Justamente pensando isso. Né? Eu tinha absoluta certeza que depois da avaliação, mais pessoas iam aparecer, porque é aquilo que acontece na escola. Como o sistema se estrutura. Pierre Bourdieu e seus colaboradores dedicaram muitas décadas à análise do sistema de ensino francês, sem deixarem de observar com atenção outros sistemas educacionais, evidenciando a distância entre a realidade escolar e os princípios preconizados pelas políticas para a educação. Isso acontece aqui também no Brasil, não deixou de acontecer em momento algum e vai continuar acontecendo muito provavelmente se mantermos a reprodução da maneira como ela está hoje. Que é a ideia de que o sistema educacional é autorregulatório e que muitas coisas do que são descritas nos documentos, nos PPCs,
ficam, na verdade, aquém da realidade estabelecida na realidade da sala de aula. Né? O que eu quero dizer com isso? Lá no PPC, nos projetos de curso, todos os cursos são extremamente humanistas, com uma técnica engajada, tal, eles são sempre melhores do que realmente são nas escritas. E, na realidade, nas atuações, eles são extremamente deficitários e tentam correr atrás daquilo que foi principiologicamente idealizado nos textos. Então, a gente sempre está correndo atrás de tentar fazer aquilo que é real ser um pouco parecido com aquilo que é ideal que está no texto. Então, a educação constitucionalmente estabelecida, pelos regulamentos do Conselho Nacional de Educação, ela é democrática, chega a todos, ela é pública. A gente sabe que não é isso que acontece. É só você parar e olhar um minuto, né, e de maneira muito crítica, o que acontece no ensino médio na rede estadual de ensino. Você tem ali um número X de primeiros anos e um número bem aquém de segundos e um número muito, muito aquém de terceiros anos. Então, o fracasso escolar, a evasão e, obviamente, a impossibilidade da permanência, e aí que vai provocar o êxito, ainda é uma política em se fazer, né, ainda é algo que está se fazendo, né, mas que a gente percebe, né, que a escola ainda não consegue dar conta de manter todos na escola. Né? São 15 primeiros anos, vamos dizer, uma escola grande, aí depois ele passa a ter 7, 8 segundos anos, não é isso? E aí depois 4, 5 terceiros anos. Ué, cadê essa galera de 15 primeiros anos que viraram 8? É a sociedade fazendo o seu princípio autorregulatório de dizer quem vai ter mais acesso, mais oportunidades, ou menos acesso, menos oportunidades, de acordo com o tipo de inserção nessa mesma sociedade a partir da escola. Obviamente, a escola é um desses elementos, né, porque a pessoa já pode ter nascido rica. Né? Existem outras heranças que não apenas os capitais simbólicos, existem heranças, né, que vão dar uma estrutura de vida aí pautado pelo econômico, né? Mas, enfim, a escola cumpre este papel de dizer quem vai para frente e quem não vai dizer quem não vai para frente. E muitas vezes nós nem percebemos que nós estamos ali, então, como se fossem feitores, a porta, sei lá, de uma porta mesmo dizendo quem vai e quem não vai, tá? E aí você pensa, né, que é uma festa com muitos degraus, né? Porque cada ano tem um fiscal que vai separando ali e vai dizendo quem são os bons a partir de um quociente intelectual, a partir de um nível de oportunidades e outros que não terão. Seus estudos mostram que a educação nacional francesa, mas não apenas ela, né, que a gente inclusive consegue fazer uma leitura, obviamente, a brasileira dos mesmos parâmetros franceses, diferencia-se do modelo puro e politicamente desinteressado requerido pelo crescimento econômico. Isso lhes permitiu estabelecer importantes rupturas epistemológicas ao desvelarem interesses e objetivos dissimulados pela escola, pelos currículos, pelos saberes escolares, pela prática dos profissionais da educação, enfim, pelas estratégias dos agentes mais bem posicionados na hierarquia escolar. Essa visão implacável põe em xeque os projetos de democratização da educação e os princípios da escola republicana, né, apoiados e justificados na meritocracia escolar. Ou seja, né, democrática, aspas. A instituição escolar, como ela é colocada hoje, ela possui, obviamente, níveis hierárquicos e atuações de fracasso e de mérito. Além disso, ao desvelarem, tanto que você tem que fazer uma prova para entrar, né? Um exame admissional. E, obviamente, vários exames durante o curso para você se manter e, obviamente, ter sucesso. Além disso, ao desvelarem, por meio do estudo dos sistemas de ensino, a relação entre a escola e a reprodução das desigualdades sociais, seus trabalhos confirmaram as críticas formuladas há vários anos por movimentos pedagógicos, sindicais ou políticos.
E ocorre mesmo. Ocorre isso de maneira gigantesca, né? A gente percebe isso aqui acontecendo na estrutura dos cursos, né? As pessoas que desejavam fazer um curso e não fazem esse curso porque é difícil de entrar. Mas por que é difícil de entrar? Ah, porque o exame tem que ter tantos pontos. Para ter tantos pontos, precisaria ter tantas horas de esforço. Mas aí o sujeito trabalha e ele não conseguiria ter aquelas horas de esforço. E aí, percebem as contradições? E aí você começa a entender também por que, que um profissional médico vai receber mais dinheiro e reconhecimento social que um profissional professor. Nós aqui, no caso, né? Então, por quê? Porque existe por si só, na estrutura do ensino, uma relação de construção de desigualdades. Gente, há muito tempo, a gente já. Rafael, sim, é apontado possibilidades, mas são possibilidades que a gente vai falar um pouquinho, mas são possibilidades sempre de ruptura, de tentativa de ruptura com a ordem escolar como estabelecida, tá? Mas isso aí é coisa para 200 anos. A gente não está conseguindo, a gente tem que começar pelo menos a fazer reflexão sobre o currículo, né? Por que esse ensino que ensina, né? E começar a romper isso a partir da base, né? Que para nós agora é quase o trabalho de um Hércules, né? Um dos trabalhos de Hércules aí, repensar o processo de meritocratização e de construção, de reprodução das desigualdades sociais a partir da estrutura meritocrática, né? A gente tem gente que sim, que começa a defender com legalismo a meritocracia, porque obviamente vai ser privilegiado por ela de alguma maneira, né? Então é muito difícil, mas não é impossível. Mas eu, como eu dizia, a gente acaba tendo que perder a ingenuidade de dizer que eu fiz determinado curso pura e simplesmente por amor, ou eu fiz determinado curso porque eu gostava da matéria, né? É óbvio que o gosto, o amor, a sensibilidade, papapá, todas essas coisas do coração vão influenciar de alguma maneira, mas elas não são decisivas. A decisivas é a possibilidade de você ter todo o cardápio para poder escolher aquele que você gostaria de fazer realmente. Certamente, entre nós 17 que estamos aqui, alguns talvez queriam fazer outra coisa, que não a licenciatura em Química, mas que caiu na licenciatura em Química, porque era aquilo que tinha mais se enquadrava ou tentava se enquadrar naquilo que você realmente queria fazer. Tá? Dói, né? Depois aqui eu vou ter que dar uns tickets de terapia depois, né? É difícil falar isso, ou reconhecer isso, né? É um grau de maturidade, inclusive, né? Da gente chegar e falar assim, peraí, né? Como que isso se construiu? Como que isso se estabeleceu? Assim, a educação escolar, que está na raiz do movimento republicano e ocupa um lugar privilegiado na constituição das sociedades modernas, é o alvo de 4 de suas principais obras. Os Herdeiros, de 1964, que eu coloquei, inclusive, no AVA, a Reprodução, de 1970, também no AVA, que ele escreveu junto com Jean-Claude Passeron, Homo Acadêmicos, de 84, e a Nobreza do Estado, de 1989. Além disso, a educação sempre ocupou um lugar central em outras obras, como a Distinção, 1979, o Senso Prático, 1980, o Poder Simbólico, 1989, e a Miséria do Mundo, 1993. Sobretudo até os anos 1990, quando seu arsenal crítico se volta principalmente para a mídia, contra a mídia e o sistema político, especialmente nas obras sobre a televisão, de 1996, Contra Fogos, 1998, As Estruturas Sociais da Economia, 2020, de 2000, que inclusive
eu recomendo fortemente, tá? Poder Simbólico de 89 também já li, a Distinção de 79 também já li, Centro Prático também já li, de 80, mas as estruturas sociais da economia de 2000 é maravilhoso, tá? E Contrafogos 2, a continuidade, que é de 2001. Enfim, para compreender os princípios meritocráticos da escola republicana, os quais orientam as práticas escolares e universitárias, centrar-nos-emos aqui na análise de 4 obras que consideramos pilares relacionadas ao campo educacional e que, segundo nosso ponto de vista, fundam as principais abordagens contemporâneas da sociologia da educação, influenciando até mesmo alguns historiadores da educação. Dessas obras, apenas uma foi traduzida para o português, a reprodução em 1975. Já na época aqui desse texto, era esse, né? Mas Bourdieu, já quase todas essas aqui já foram traduzidas, tá? Nosso objetivo consiste essencialmente, agora eu fiquei até na dúvida, deixa eu dar uma olhadinha, gente, quando é que foi escrito esse texto? 2013. Não, gente, já muita coisa do Bourdieu já foi traduzida, tá? Depois de 2013. Aqui a reprodução foi o primeiro realmente, é um textinho verdinho da editora Vozes, foi o primeiro, só tinha esse. Agora já tem a reprodução, inclusive, de outras editoras, mas a Voz é a principal. A Companhia das Letras começou a traduzir também o Bourdieu, já tem traduções, tá? Nosso objetivo consiste essencialmente em retomar reflexões ainda não superadas acerca da democratização da educação, da meritocracia escolar, da transmissão e reprodução da herança cultural, das competências intrínsecas certificadas e legitimadas pela escola, da oposição entre competência científica e competência social, da imbricação entre os campos educacional e científico e o campo do poder, enfim, da relação que se estabelece entre as diferentes dimensões escolares e a reprodução social. Na verdade, o que nós temos aqui é todos os conceitos que a gente passa a trabalhar, então, a partir de agora. Muito provavelmente eu não consiga passar por todos os conceitos. Eu quero aqui me centrar na ideia dos herdeiros e da reprodução, tá bom? Democracia escolar ou aristocracia dos méritos. E aqui nós estamos falando sobre Harry Potter também, né? Que aí todo mundo foi lá, eu queria estudar no Harry Potter porque é mágico. Ele já estava falando. Era outra coisa que eu estava querendo falar sobre Harry Potter, e não apenas de Sonserina ou de Lufa-Lufa, tá? Mas vamos lá, então. Até porque tem um capítulo deste livro, que é Os Herdeiros, tá? Que fala sobre a questão da feitiçaria, ou do querer ser como o mestre feiticeiro, né? Mas vamos lá? Uma cultura escolar puramente escolar não é somente uma cultura parcial, ou uma parte da cultura, mas uma cultura inferior, porque os elementos que a compõem não teriam sentido que tem num conjunto mais amplo. Então, a cultura escolar é vista como uma cultura parcial, parte de uma cultura inferior, mas do complexo social por inteiro. Tendo por base o termo herdeiro, inspirado na perspectiva weberiana, que considera que a relação de dominação não se limita à esfera econômica, e retendo do pensamento de Marx o caráter fundamental da divisão da sociedade entre dominantes e dominados, Bourdieu e Passeron rompem, por meio da obra Os Herdeiros, com a crença nos discursos da democratização do ensino. E vão mostrar, obviamente, que democratização do ensino é tão somente um discurso. Apesar de se pautar na ideologia da igualdade de oportunidades, não é isso? Que todo mundo compra a ideia, inclusive fala porque estuda para ser alguém na vida. Se você perguntar para 10 crianças, certamente 6 delas vão falar que tem que estudar para ser alguém na vida. A gente vende essa ideia, a família reproduz essa ideia, a gente continua dizendo isso, que você estuda para ser alguém na vida, não é isso? Vocês, inclusive, sabem disso, estão estudando para ser alguém na vida, entendeu? Se vocês não
lerem todos os textos do professor Jameson, né, o que acontece? Eles não vão ser ninguém na vida, né, não fizerem os exercícios, é assim que passa assim a ideia para a gente, né, parece uma praga, né? Se não fizer, vai, não será alguém na vida. Tem que estudar para ser alguém na vida. É isso aí? Isso aqui é o discurso da democratização do ensino. Apesar de pautar na ideologia da igualdade de oportunidades, né, e possibilita, mas não é igualdade de oportunidades, porque cada um vai ter acesso a um tipo de oportunidade, um tipo de escola, entendeu? Vocês ainda conseguem ter acesso a uma boa escola pública, né? Mas não é assim que acontece. A gente tem que começar, inclusive, a pensar para quem vai, o que, aonde. E por que, inclusive, foi no Brasil uma grande briga para se falar de cotas. Né? Porque, obviamente, quem tinha acesso à universidade, aos cursos superiores públicos, né, eram aqueles que faziam ensino básico na escola particular. Mas por quê? E aí você começa a entender, por exemplo, os salários. Você começa a entender por que o salário da educação básica é dado com o salário da educação superior, do público, do privado com o público, mas não o contrário. E aí você começa a entender um monte de outras coisas, e começa a parar para refletir, afinal de contas, por que as pessoas não queriam cotas? Porque é um mérito, tem que tirar, estudar. Se você estuda, você chega lá, né? É só o esforço, você vai conseguir. E quantos conseguiam? E aí começaram, então, a gente viu isso muito, eu vivi isso, eu vi isso acontecendo, né? Começaram a falar, mas eles vão chegar sem base e não vão render nada. Gente, isso. Quando começou as cotas, eu era professor substituto na UFES, né, na universidade. Tem muitos anos isso, né? Já tenho, sou efetiva há 10 anos no IFES, eu passei pela, antes de ser efetivo no IFES, eu era das faculdades particulares, e antes disso, quando eu voltei para cá, tem quase 20, tem 16, 17 anos, né? Eu não vou ficar também revelando minha idade assim, porque eu tenho essa cutis de menino, mas enfim, é, é... foi mal, Rafael, vou revelar a tua semana. Mas eu vi as primeiras turmas falavam assim, mas esse pessoal que chegou por cotas não vai saber nada, papapá. Gente, não tinha nada a ver. Nada a ver. Os primeiros 5 anos a gente já começou a perceber que não tinha diferença alguma. O menino que tinha estudado, não sei o que, na escola chique lá com grife lá da vida, e o outro que tinha estudado na escola do bairro, pública, chegavam em condições, obviamente, com uma defasagem muitas vezes na relação com o conteúdo, mas que a capacidade para compreensão, inclusive a maneira de falar e interagir com os esquemas de ensino, com os objetos de aprendizado, era a mesma. Quer dizer, tinham diferenças, obviamente, das experiências, das relações escolares, mas o rendimento, então, quer dizer, é uma grande falácia que se estabelecia, obviamente, pela ideia de manter os privilégios e a ordem como pré-estabelecida. Tá? Então, vamos lá, esse projeto defendia a tese do privilégio cultural, né? Levando a escola a se tornar indiferente às diferenças, porque todo mundo receberia o mesmo currículo, né? A mesma base curricular, inclusive voltou à moda esse termo, né? Inclusive vocês já devem ter ouvido, né? Base Nacional Comum Curricular tem a ver, inclusive, com essa questão, né, conceitual da democratização de ensino, da possibilidade de dar as mesmas oportunidades que a gente vê que trata que são, na verdade, desiguais. Mas vamos lá. Ao tratar como iguais em direitos e deveres, crianças desiguais em relação aos critérios exigidos para o âmbito escolar, né? Então, esse aqui está aqui um ponto, inclusive, central aqui do pensar, né? A gente compreende que é isso mesmo, né?
a busca de tratar como iguais em direitos e deveres crianças que são naturalmente desiguais por conta da relação dos critérios exigidos para o âmbito escolar. Ainda que a escola proclame persistentemente sua função de instrumento de mobilidade social, e isso ocorre mesmo, né, esse ser alguém na vida, é essa ideia de que eu saio de um estado de pobreza e alcance uma condição melhor na vida por conta deste esforço com relação ao ensino. Então, existe de fato uma mobilidade social. Eu, por exemplo, sou fruto dessa mobilidade social. Seus estudos vão revelar o caráter ilusório dessa promessa, porque não são todos que entram nessa esteira que conseguem esse sucesso ou a mobilidade, demonstrando que ela exerce um papel crucial na perpetuação das desigualdades frente à cultura. Vou dar um exemplo, né? Eu encontrei um companheiro, né, da licenciatura em História trabalhando como chaveiro. E de forma alguma isso tem alguma relação de poder estabelecida, mas tem uma relação nessa questão das oportunidades. Percebem? Então não é só estudar, tem toda uma relação aqui que mantém ou dão a esse caráter da democratização um caráter de promessa ilusória, porque a perpetuação das desigualdades frente à cultura é uma corrente, digamos, mais forte, né? Então, a ingenuidade face ao processo de democratização da educação fica, consequentemente, evidenciada, assim como o fato da escola funcionar como uma máquina. Na verdade, a escola é uma máquina de seleção social. Professor, que loucura! A escola é assim mesmo, a máquina de seleção social? Vocês gostando ou não, ela é. Como vamos mudar isso, professor? Não faço a menor ideia. Mas fato é, ela é. E só a gente ter a oportunidade de conversar sobre essa estrutura já nos permite compreender os processos de poder e de relações econômicas estabelecidos dentro da escola. Ao ignorar que as aptidões dos alunos não se devem somente aos dons naturais e méritos pessoais, aos quais permanecem hipotéticos, a escola transmite, por meio dos dispositivos de julgamento que emprega a cultura da elite, reafirmando seus privilégios sociais. Todo ensino, e mais particularmente o ensino de cultura, mesmo a cultura científica, pressupõe implicitamente um corpo de saberes, de saber fazer e, sobretudo, de saber dizer, que constitui o patrimônio das classes cultas. E aí o que acontece? Aqueles que adentrarem neste patrimônio darão, então, aos seus herdeiros aquilo que recebeu como cultura. É cultura o quê? Cultura musical, cultura de vestuário, cultura de alimentação, cultura de interpretação de mundo, né? E aí o esforço que foi empreendido pelos pais no final dos séculos dos pais, no final do século XX, de que essa missão de encontrar uma escola e ser alguém na vida pudesse ser a verdadeira herança que dariam para seus filhos. E nasceu então a premissa que era a única herança que eu poderei dar ao meu filho é a educação. Percebem de onde nasceu isso? A ideia de que, né, a pessoa conseguiria a mobilidade social por conta dessa herança cultural, que é a mesma coisa que, tipo, você vai entrar na maquininha do Break the Wall, né, do Pink Floyd, e vai sair, então, formatado para ter condições de se habilitar e aí falar e interagir e ter o mesmo sucesso econômico social daqueles os outros que se permitiram esses moldes, esta formação. Tá? E aí, professor, você está falando contra isso, então que nós temos que quebrar essa escola, que não sou revolucionário a este ponto. Não sei ainda qual outro mecanismo, como fazer essa apropriação se dar de outra via, por outra via. Ela é assim. E é importante que isso abra a mente de vocês. E começam a perceber as fissuras, comecem a perceber os problemas intrínsecos a esta realidade. Que
para muitos que vêm de classes mais populares, este momento seja uma das poucas oportunidades para conseguir romper uma ordem das desigualdades. E para você romper uma ordem da sua desigualdade, você terá que passar por um processo reprodutivo e pós isso, certamente, em muitos momentos, você fará a mesma coisa, que é reproduzir a ordem estabelecida. Por quê? Porque se você não ensinar nomenclatura de compostos orgânicos para os seus alunos de terceiro ano, que vieram das mesmas classes que vocês, eles não passarão pelos exames e eles não conseguirão subir de nível. Percebe a dor disso? Que para além do fato que nós consigamos fazer uma reflexão depurada, apurada, assertiva e crítica sobre os currículos e dizer que talvez aquele ensino não faça diferença na vida da pessoa, não é a questão de fazer diferença na vida da pessoa que nós ensinamos aquele conteúdo. É porque, de fato, se nós não colocamos a pessoa em contato com aquele conteúdo, talvez ela não tenha a oportunidade de ter uma mobilidade social. Então, você ensina lindamente, da melhor maneira possível, com todas as suas forças, para que o seu aluno tenha possibilidade de mudar de vida. E quando você, como docente, não assume essa responsabilidade, você não permite que outros entrem provavelmente no barco que você mesmo entrou. Percebem que existe uma ética e uma responsabilidade? Se eu tratar aqui vocês, todos vocês, da mesma maneira, com um pretenso discurso de democratização escolar aqui, eu vou estar sendo injusto com quem deu mais, com quem se sacrificou mais. E aí entra, então, o mérito escolar, colocando a gente dividido. Fica dividido. O que eu faço agora? Como que eu conduzo isso agora? Como é que eu resolvo esse problema? É essa a situação que nós nos deparamos. Praticamente uma crise moral é instituída. Porque a gente quer que, do mesmo jeito que eu entrei para fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, outros que passaram os mesmos problemas ou as mesmas dificuldades que eu tenham a oportunidade de conquistar o que eu conquistei, ou conquistar muito mais do que eu conquistei. E, ao mesmo tempo, se eu não faço isso, como que as coisas vão acontecendo, né? Vocês percebem a crise moral? A partir de estatísticas indiscutíveis, que mediam as desigualdades de acesso ao ensino superior francês, mesma coisa aconteceu aqui, né? Segundo a origem social e o sexo, e sexo aqui, entendam gênero, tá? Também, né, vamos dizer, a gente tem profissões cindidas, obviamente, dizendo que até a década de 80, que eram antes disso, quanto mais anterior a isso, maior era essa diferença, né? Dizer que existiam profissões ou estudos que eram masculinos e estudos que eram femininos, né? No caso, a pedagogia é as mulheres, a enfermagem é as mulheres, a engenharia é dos homens. Existe uma ordem nisso, a gente hoje já conseguiu romper, pelo menos com essa ordem, né? Tantas mulheres engenheiras mostrando o seu valor na frente das engenharias e, ao mesmo tempo, homens mostrando o seu valor na frente da pedagogia, né? Mas, enfim, apoiando-se no estudo empírico das atitudes dos estudantes universitários e de professores que, de algumas áreas de conhecimento e também numa análise de regras,
frequentemente não escritas, do jogo universitário. Novos autores evidenciam a força da herança cultural e do ambiente familiar, onde a cultura é adquirida como por osmose no desempenho e nas escolhas das habilitações desses estudantes, né? O que eu acabei de falar aqui. Segundo os autores, parece claro que o sistema escolar opera objetivamente uma eliminação ainda mais total quando se trata das classes mais favorecidas. Fica demonstrado também que as chances de acessar o ensino superior resultam de uma seleção que, ao longo do percurso escolar, se exerce com rigor desigual segundo a origem social dos sujeitos. Né? Porque parece que para os mais pobres deve-se se exigir um tipo de teste diferente, né? Porque tem que provar o seu valor. Esse provar o valor é algo que faz parte da nossa cultura. Essa seleção para as classes mais desfavorecidas consiste numa eliminação pura e simples. A carreira e o êxito escolar não decorrem, portanto, somente das desigualdades econômicas, né? Então por isso que Bourdieu vai muito além de Marx e encontra parceiros em Durkheim e Weber para construir isso, né? Que, óbvio, tem a desigualdade econômica, mas também tem o peso da herança cultural é tal que se pode desfrutar dela sem ter necessidade de excluir, pois tudo se passa como se fossem excluídos apenas os que se excluem. E não é o caso, né? Isso aqui tem um peso gigantesco, né? Parece que a pessoa escolhe ser excluída, e não é o que acontece. É nesse quadro de reflexão que os autores revelam a força dos princípios meritocráticos da legitimação dos mecanismos escolares e universitários de seleção, e, em contrapartida, a fragilidade do processo de democratização da educação, provocando um profundo desencantamento face ao sistema escolar. Ao observar diferenças análogas nas atitudes em relação ao ensino, eles demonstram que os estudantes de origem burguesa, que são os herdeiros, aderem mais fortemente à ideologia do dom, né? Creem intensamente no seu próprio dom e tendem a tratar com certo desdém o trabalho intelectual, né? Tipo, eu consegui isso porque eu sou apto, eu tenho uma inteligência para isso, né? Ora, todo ensino, e mais particularmente o ensino de cultura, mesmo científica, pressupõe implicitamente um corpo de saberes, de saber fazer e, sobretudo, de saber dizer, que constitui o patrimônio das classes cultivadas. E aí eu posso dizer para vocês, não existe dom, existe aí a maneira como você se adapta a essa economia simbólica de saberes subjacentes, né? E como você vai lutar e interagir dentro deste campo, dessa trincheira, em que lutas você vai travar, como vai travar e quais são as estratégias inteligentemente escolhidas para você conseguir sucesso profissional. Entendeu? O lance é, quem vem de uma classe menos favorecida não tem como dizer que conquistou alguma coisa apenas porque tem dom, porque tem vocação, ou nasceu com uma inteligência, sei lá, vinda de uma iluminação celeste, lunar. Não é isso que acontece, né? Portanto, esses estudantes são beneficiados pelo capital cultural herdado de seu meio familiar e podem revestir espontaneamente esse capital nas atividades escolares. Ao contrário, para as classes mais desfavorecidas, filhos de agricultores, de operários, de pequenos funcionários ou de pequenos comerciantes, a aquisição da cultura escolar é aculturação. Percebem? É a gente entrando dentro de um mundo que não é nosso. Gente, eu sinto isso tão fortemente na minha pele, eu não sei com vocês, mas é como se a gente entrasse, pedisse licença para entrar no mundo que não é o nosso. Para ouvir e dialogar coisas que não foram feitas para nós. E que a gente começa, então, a nos aculturar, nos aclimatar, nos aformatar para entrar dentro dessa ordem. Para nos estabelecermos dentro dessa nova tipologia de sociedade. E existem tipologias de sociedade.
Existem lugares. E quando você começa a perceber isso, você começa a dizer... E aí alguns perdem, né? Acabam pensando, né? Caem na... É o ex-pobre burro, né? Ele acaba pensando que porque tomou um vinho chileno, que ele ficou rico, né? E que aquela cultura de sucesso é a cultura dele. E que aquele mundo é o mundo dele, né? E aí, 3 pontos, vota lá na pessoa, né? Vocês já mais ou menos entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Porra, nada a ver, né? Nada a ver mesmo. Mas vamos lá. Esses alunos devem assimilar um conjunto de conhecimentos e de técnicas não dissociados de valores sociais e geralmente distantes de sua classe social de origem. Para eles, a escolaridade se assemelha a um percurso de obstáculos que os obriga a comprovar qualidades intelectuais e psicológicas com as quais, na maioria das vezes, não estão familiarizados. Ao atribuir aos indivíduos esperanças de vida escolar estritamente dimensionadas pela sua posição na hierarquia social, esperando uma seleção que, sob as aparências da equidade formal, sanciona e consagra as próprias desigualdades reais, a escola contribui para perpetuar as desigualdades ao mesmo tempo que as legitima, conferindo uma sanção que se pretende neutra e que é altamente reconhecida como tal, as aptidões socialmente condicionadas, que trata como desigualdades de dons ou de mérito, ela transforma as desigualdades de fato em desigualdades de direito, as diferenças econômicas e sociais em distinção de qualidade, dizendo que alguém tem mais qualidade que o outro. E legitima, então, a transmissão da herança cultural, né? Eu quero fazer um conselho aqui. Leiam algumas vezes mais este parágrafo. Todavia, parece-nos que a maior originalidade da tese esboçada na obra Os Herdeiros, que põe em questão os princípios da meritocracia escolar e propõe um modelo de análise de dados que se distingue do modelo positivista predominante na época, está relacionada à noção de hábitos, um dos conceitos centrais de sua sociologia, formulado e reformulado nas obras subsequentes, e, consequentemente, um dos mais polêmicos conceitos de Pierre Bourdieu. Hábitos são sistemas de disposições duráveis e transmitíveis, estruturas estruturadas, predispostas a funcionar como estruturas estruturantes. Entendeu? É aquilo que faz parecer que algo sempre existiu. Ou aquilo que dá cor ou tônus a uma lógica e parecer que aquela lógica é natural. Aquilo que faz parecer que as coisas são como são. Tá? O que é isso? É um sistema, uma ideia, algo que é transmitível de sociedade em sociedade, de geração em geração, dizendo que nós devemos viver certas coisas porque é o hábitos, que é o que certo para viver, é o certo para pensar, o certo para compreender. Ou como princípios geradores e organizadores de estruturas e de representações, tá? Estes podem adaptar-se objetivamente a um objetivo, sem supor uma visão consciente de fins e o controle expresso das operações necessárias para atingi-los. Ao conceder esse conceito como a interiorização das condições objetivas das quais ele é produto, obviamente, né, o hábito nasce para consagrar e legitimar aquilo que existe e é como tal, e faz a gente ter a noção, eu não posso dizer nem egoística, mas a gente tem uma noção infantil, quase infantil, de pensar que as coisas são porque são. Por que uma coisa é assim? Ah, porque é. E aí você fica assim, com aquela cara, pensando, como poderia ser diferente isso que é assim? Entendeu? Isso é o hábito. Ele permite que a gente interiorize questões objetivas e faça a naturalizar, a compreender o mundo como tendo uma ordem específica e não criada por nós enquanto autores criativos deste mundo.
se o mundo é feito a partir do pensamento da ação do sujeito, ele pode ser moldado a partir das nossas experiências e estruturado de outras maneiras. Mas não, a gente prefere acreditar que as coisas são assim porque simplesmente são assim. Entendeu? Este é o hábitos. Sim, Maísa, teria uma relação muito profunda com o conceito de alienação. Mas vai um pouquinho além de alienação, porque a alienação é você não perceber as regras da produção e da reprodução. Quando você está alheio, por exemplo, à sua condição de trabalho, e você não pensa, por exemplo, como surgiu o valor econômico e o seu salário, né? Então, isso você está alienado, tá? A alienação aqui, ela ganha um tom de hábitos quando, para além disso, além de não saber, você reafirma essas contradições como partes, porque você vive aquilo, porque você repete aquilo. Entendeu? Então você diz, é normal ter desigualdade, porque se todos comerem McDonald's, né, certamente alguém no mundo passará fome. Ou a fome faz parte das estruturas. Percebe? Peraí, como assim a fome faz parte do mundo? Como assim alguém tem que comer e outra pessoa não tem que comer? Como assim? Como assim? Ah, porque sempre foi assim, Jameson. Desde que o humano apareceu nessa sociedade, existe uma regra de seleção natural em que alguns comem e outros não comem. Percebe? Você quebra a ordem do hábitos. De certa forma, sai um pouco da alienação. Sim, não é bem uma. Peraí, não é bem uma consciência da alienação, Maísa. O hábitos é aquilo, praticamente assim, para você manter o hábito, você está alienado. Né? Saber do hábitos é você desalienar, mas o hábitos é o que é. Tipo assim, agora vai vir você e vai dizer que você vai mudar a escola. Tipo, como que muda a escola? Esse é o hábito. Vão dizer que a escola sempre será assim, porque ela sempre foi assim e sempre será. Então a gente tenta, pelas beiradas, modificar coisas, mas a gente vai dando o quê? Pulsão tecnológica, novas perspectivas de ensino, a gente muda a didática, pode mudar as inferências e a maneira como a gente trata pedagogicamente as questões, mas, tipo, como é que você vai suspender a prova? A gente sempre esbarra nessas questões, né? Se eu não tivesse prova e colocasse exercício, talvez estariam todos aqui. Vocês sabem que não. É aquilo que eu comecei falando no começo da aula. Tem gente que parou para olhar meus vídeos aí, minhas aulas, e eu vejo ali o tempo que a pessoa de visualização, 2 minutos. 2 minutos aprendeu o quê, velho? Aprendeu o quê? Se não tivesse a prova, talvez não tinha nem clicado. Teve gente que nunca nem clicou. É essa relação. Isso é o que, tipo assim, é o hábito. O que acontece então? Mas perfeita a sua ligação, Maísa, com a questão da alienação. Porque, de fato, não perceber o hábitos é estar alienado. Ou não perceber que como essas coisas funcionam. Ao conceber esse conceito como a interiorização das condições objetivas das quais ela é produto, o autor constata que os indivíduos aprendem desde muito cedo a antecipar seu futuro de acordo com a experiência vivida no presente. E, portanto, a não desejar o que em seu grupo social de origem aparece como eminentemente pouco provável, ou, no caso do sexo feminino, por exemplo, como inadequado. Assim, o que frequentemente se considera, sobretudo pelos professores com ausência de dons ou capacidade, é tão somente o resultado de uma socialização promovida principalmente pela família, diversa daquela preconizada e realizada pela escola. Enfim,
Essa tese radical contra o sistema de ensino francês, esboçada em 1964, seria relançada em 1970 por Bourdieu e Passeron, tendo sido favorecida pela conjuntura política e social daquele momento histórico, a qual estava marcada por diferentes interesses. Tanto pela perspectiva de que era necessário formar elites científicas e técnicas para implementar o desenvolvimento econômico, quanto do aumento das demandas sociais por escolarização, considerada cada vez mais como um mecanismo de ascensão social. Escolarização, ascensão social. Esse é um hábitos da nossa cultura. Escolarização, ascensão social. Nem sempre ele é tão bonitinho quanto parece, e tão acertado, e tão vai dar aquele resultado esperado, igualzinho, não é o que acontece. Aí a gente passa para a sanção das competências intrínsecas escolarmente certificadas e legitimadas, que é o reprodução, que é o segundo texto que eu coloco para vocês, eu queria que vocês tivessem acesso. O sistema de ensino tende objetivamente a produzir, pela dissimulação da verdade objetiva de seu funcionamento, a justificação ideológica da origem que ele reproduz pelo seu funcionamento. Tá? O sistema de ensino tende objetivamente a reproduzir, pela dissimulação da verdade objetiva de seu funcionamento, não quer que seja pensada essa verdade objetiva, né, mas ela dissimula, ela diz que não, mas ela acaba reproduzindo e justificando ideologicamente a ordem que ela produz para o seu funcionar. Tá? O que significa isso? A escola é, antes de tudo, um lugar em que se ensina as pessoas a obedecerem uma ordem social pré-estabelecida, a manter uma ordem, a aceitar o seu lugar no mundo. A escola é um lugar que outros autores pós-modernos vão chamar, né, como Foucault, o lugar da docilização dos corpos, da disciplinarização, um lugar para você saber o seu lugar no mundo. Né? Analisar os mecanismos propriamente pedagógicos por meio dos quais a escola contribui para reproduzir a estrutura das relações de classe, repetindo assim a repartição desigual do capital cultural entre as classes, é a tarefa fundamental que Bourdieu e Passeron perseguem na complexa e polêmica obra La Reproduction, publicada na França em 1970 e no Brasil em 75. Mas provavelmente pelo fato de dar continuidade aos estudos produzidos ao longo de mais de 10 anos, relacionados em grande parte ao ensino superior, os autores se pressupõem aqui a construir ou contribuir para a construção de um modelo que permita compreender o mais profundamente possível o funcionamento do sistema de ensino francês e desvelar sua verdadeira função social. Essa função social aqui, a gente já está entendendo, né, que é manter as classes e as estruturas, ou seja, manter a ordem por intermédio de fundamentos pautados pela ordem da violência simbólica. E aí são os dois livros da reprodução, tá? Vou pegar essa perspectiva teórica e crítica, pode ser lida no seu subtítulo, Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino, indicando tratar-se de um trabalho essencialmente teórico, acompanhando a tradição bachelardiana que justifica o trabalho conceitual. Essa obra não significa um desprezo da empiria como se chegou a considerar, pois mesmo na primeira parte, que é o livro 1, que é Fundamentos de uma Teoria da Violência Simbólica, que se apresenta sob uma forma quase axiológica, né, de você compreender conceitos, toda a construção teórica está pautada em dados empíricos, densamente analisados, principalmente no livro 2, que é a manutenção da ordem, inclusive mostrando os esboços, os documentos do ensino escolar francês, tá bom? Mas vamos entender um pouquinho essa dinâmica. O que está acontecendo? Manter a ordem, violência simbólica, reprodução, o que Bourdieu está falando, na verdade, tá? Os autores procuram construir conceitos relacionais que vão atravessar o conjunto da teoria sociológica de Bourdieu nos anos seguintes. Estes conceitos revelam ou desvelam o que Basil Bernstein chamou de pedagogia invisível, ou um ensino do silencioso.
e que foi amplamente incorporado nos estudos sobre educação escolar como currículo oculto. A escola é a única vamos lá aqui. A escola é a única a deter completamente, em virtude de sua própria função, o poder de selecionar e formar por uma ação que se exerce sobre todo o período de aprendizagem, aqueles os quais ela confia a tarefa de perpetuá-la ou de continuá-la. Então, o que é? A escola é a única a deter completamente a virtude de sua própria função. É a escola que se define, porque ela ensina aquilo que ela é. E ela tem o poder de selecionar e formar por uma ação que se exerce sobre todo o período da aprendizagem. E eu fico meio puto com isso, né? Porque se a gente tem todo esse poder, usa-se muito mal, né? Porque nós poderíamos formar para outras coisas, selecionar para outras coisas, né? E aí que é muito engraçado, né? Porque a gente tem que fazer formação de professores, mostrando para os professores que estão sendo formados o seguinte: meu querido, tenha consciência crítica de quem você está formando e de como você está formando, porque nós estamos geralmente formando as pessoas a continuar perpetuando a ideia de que professor pouco vale. Se nós aqui damos o valor, se nós aqui ensinamos os conceitos, nós aqui estruturamos axiologicamente o mundo através das pessoas que vão ser os outros, todos os outros profissionais do mundo, porque nós ensinamos ainda que o professor é menos. É muito louco isso, né? É muito zoado, isso mesmo, Rafael, é muito. Pô, se nós é que ensinamos, por que ensinamos que os professores valem menos? Né? O político que sai da escola é aquele senador lá que diz que o professor não quer trabalhar. Aí você fica pensando assim, quem foram os professores desse cara, meu Deus? Né? Isso, perfeito, Rafael. Se o professor é aquele que molda as outras profissões, por que é tão desvalorizado, né? Porque tem ensinado mal sobre si mesmo, né? Então, mas vamos lá, mas isso é uma outra, a gente pode fazer até uma pesquisa Bourdieu, influenciada por Bourdieu, sobre isso, tá? Daria um excelente PIBIC, né? Vamos lá. As noções de oportunidades escolares, cultura escolar e graus de seleção permitem estabelecer uma relação efetiva entre as propriedades ligadas ao pertencimento de classe e as propriedades pertinentes à organização escolar. Nesse sentido, fica evidente que a hierarquia dos valores implica uma hierarquia dos estabelecimentos, das grades curriculares, das disciplinas escolares, das práticas docentes. Assim, longe de ser uma mera disfunção organizacional ou pedagógica, o fracasso escolar aparece como socialmente necessário num sistema encerrado em relações de dominação. Então, é por isso que vai ter alguém que vai passar e alguém que reprova, porque a escola tende a ser um lugar que faz um exame para passar ou reprovar, como uma exigência social, como se nós fôssemos, de fato, os guardinhas que ficam à beira de uma porta, sei lá, ideológica, que vai dizer quem vai se dar bem na vida e quem não vai. A cultura transmitida pela escola se apresenta, então, como legítima, objetiva e indiscutível. Tem que ensinar e tem que ensinar mesmo. Aqui no Bourdieu não está falando, então, vamos ensinar a todos a serem... Não é isso. A cultura escolar, ela é legítima, objetiva e indiscutível. Na verdade, que a gente tem que ensinar a cultura escolar, que é indiscutível, né? O que é o conteúdo da cultura escolar também é discutível. Agora, de forma alguma, ela é neutra, né? Ela é, na verdade, ela dissimula o seu próprio caráter arbitrário e sua natureza social. Na verdade, não é a cultura legítima, objetiva e indiscutível. Toda cultura ela nasce a sua ideia de legitimidade por alguém que vai dizer que é legítimo ensinar aquilo, tá? Então, ela é discutível, ela não é neutra, ela é política. Agora, o lance é, por que se ensina o que se ensina, como ensina, para quem ensina, como ensina, tá? E eu não vou conseguir dar conta de terminar agora nessa aula.
Mas eu acho que eu tenho condições de continuar a leitura do texto. Vocês percebem que, mesmo a leitura de um texto, ele é muito mais amplo. Mas aqui eu vou fazer uma parada no texto, eu vou me comprometer a vocês a continuar a leitura deste texto aqui, e vou colocar, obviamente, no AVA, tá? Mas fica para nós aqui, assim, para grosso modo, talvez alguns aqui não vão ter a vontade de ler, enfim, ou de querem outras discussões, outros pensamentos. A ideia é basicamente essa. A escola é um lugar, para Bourdieu e para Passeron, em que se perpetua ou que ensinamos a se perpetuar uma ordem de dominação tal que é mantida pela ideia de seleção. Nós reproduzimos a sociedade que vivemos na escola. Na verdade, a escola, então, que todo mundo quer que socializa, ensina-se as regras para se viver nessa sociedade com os conceitos já previamente estabelecidos. Basicamente isso. Deixa eu ver aqui que Rafael coloca, mas esse comentário sobre o professor não dar aula, se de fato as escolas deles são tão mal respeitados que muitos nem querem mesmo dar aula. E nos ensinos superiores tem aqueles que estão lá, mas não fazem seu trabalho de forma correta, usa de bolsa para pesquisa, mestrado, mas fica em casa fazendo nada. Rafael, mas aí também vai ser uma faca de dois gumes, né? Aí você ajuda a perpetuar uma ordem de merda para a classe docente, se você acha que é isso. Eu tenho a experiência de que a maioria não é assim. De que a maioria leva a sério o seu compromisso com a sua profissão. É uma minoria que é assim. Aí a gente vai entrar numa ordem de uma guerra de classes, né? Inclusive, nós já fizemos uma outra vez aqui numa aula, né? A gente vai pegar a perspectiva marxista, então, da dialética, que aí vai começar a brigar, e falar assim, e o aluno? Cadê o aluno? Lê o texto, e aí tem que acontece, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a gente vai entender, obviamente, que as coisas vão pro pior possível, pro lado pior possível, né? Só aproveitando de fazer nada, fiz pensar isso mesmo, falando que a maioria é assim, só estou falando que esses comentários se dá pelas pessoas que fazem isso, em uma grande quantidade ou pequena. Eu acredito que é a menor quantidade. Menor quantidade faz isso, né? E é isso. Continuo achando ainda que essas relações elas vão sendo estabelecidas, tá? Vamos lá. Então, gente, olha, queria agradecer a presença de vocês aí, né? E a gente continua então na próxima aula. Vou colocar lá mais as atividades, tá? Inclusive das próximas semanas. Obrigado, Débora. E aí, então, deixa eu dar uma palazinha sobre a provocação 6, né? Do tópico 7. Rapidinho. Tentei fechar o microfone, não sei nem se vocês ouviram o espirro, desculpa, ou se foi meio espirro. Mas, enfim, disso, perdão. Mas vamos lá. Quando eu coloco ali, então, bruxaria e escola de feiticeiro, se você já desejou ser um aluno de Hogwarts, é porque existe toda uma fantasia ligada a Hogwarts, né? De que você vai lá e você vai fazer parte de uma classe social. Na verdade, o que está acontecendo ali, aquilo de a escola que é dividida entre escolas, né? Sonserina, Lufa-Lufa, Corvinal de Corvinal, Lufa-Lufa, Sonserina e a própria do Grifinória, isso, obrigado, Débora. É uma diferença por dons. É uma ideia meritocrática, inclusive econômica. Tanto que os mais ricos vão para a Sonserina, porque eles têm que aprender outras coisas. E aí vão ter estruturas. Então a gente fica, às vezes, a gente perde naquela fantasia. A gente vê ali que você queria talvez aprender bruxarias, arte de defesa das trevas,
Mas, para além disso, é uma excelente mostra do que acontece nas nossas escolas hoje. De que nós somos aprendizes e queremos ser aprendizes de processos em que, de violentados, nós nos tornemos muitas vezes os violentos. Existe toda uma violência simbólica que é repartida ali, de dizer que é de uma ou de outra escola, de dizer que é de uma ou de outra classe de bruxos, em que, na verdade, nós queremos ser, aí, como aprendizes, como nossos feiticeiros, ou como a quem a gente está, de fato, aprendendo, ou o lugar a que nós estamos falando. Então, eu começo a discutir isso com vocês, né? O que todo aprendiz de feiticeiro quer ser? O aprendiz de feiticeiro quer ser como o mestre, né? Essa pergunta encerra uma pegadinha, que seria o mesmo que perguntar o que todo aprendiz aluno quer ser. Ele quer ser para além maior que seu mestre. Você é um aluno cunhado na violência, ou seja, é violento, e aí então ter uma hora para você repartir ou fazer cumprir a ordem da violência. Esses questionamentos permitem a mudança topológica dos agredidos em agressores. Isso existe? Claro que existe. Já parou para pensar que a prática docente só existe com a discente e vice-versa? E aí ambos são intimamente responsáveis pelo clima ou a maneira como estruturam a própria organização da escola? Então há um conjunto de imbricações. Você está herdando algo, uma escola que eu também herdei. E porque eu acabo, então, reproduzindo certos elementos dos professores que passaram por mim. Então, se eu dissesse o que é um discente é o conjunto de experiências que teve a partir dos seus docentes. Entendeu? E por isso que eu entro nessa briga com o Rafael aí, porque eu me preocupo. Porque se você, Rafael, ficar balizando a sua prática educativa nos maus docentes, que docente você vai ser? Se pauta em mim, acho que não sou tão ruim, não. Tenho me comprometido com vocês, estou aqui naquilo que posso, sou mais ou menos. Talvez você tenha mais professores mais ou menos, como eu, do que ruins. Então fica aí a dica. Não podemos nos pautar por aquilo que é ruim. Temos que pautar naquilo que é melhor. Senão não vamos mudar nada, vamos estar reproduzindo, fazendo a mesma coisa sempre. Fazendo sempre a mesma coisa, porque a gente vai cansado, a gente vai ficando cansado, e vai repetindo, vai dando salário mínimo. Aí começa a esgarçar também, mas por que não, fulano não faz nada? E aí eu vou fazer, também não vou fazer não. Aí começa um jogo de mentiras, né? Exato. E aí, concordo com você, Maísa. E aí, vai reforçando a estrutura topológica, a organização, a partir daquilo que é ruim, não daquilo que é bom. Ok? Fica aí a dica, a assertiva, a possibilidade, a reflexão. Entendido? Joga o jogo do contente. Nem sei o que é isso. O que é jogo do contente? Explica aí, pelo amor de Deus, o que é jogo do contente. Ah, mas também não é só olhar o lado bom, porque senão, Maísa, você vive o processo de alienação, né? Olhar o lado ruim também. Mas não se pautar a sua construção, sua edificação identitária por aquilo que é ruim. Ok? Acho que expliquei mais ou menos aí o Hogwarts, né? Mas como uma ideia bourdieusiana, né? De que nós acabamos cumprindo e reproduzindo aquilo que nós herdamos. Nós repetimos aquilo que herdamos, né? Modificamos muito pouco, tá? E a ideia era que a gente reproduzisse menos e modificasse, criticasse, transformasse mais, né? É isso, meus queridos. Gente, quem me mandou a Ayla saiu da sala, gente. Pede para ela entrar novamente para conversar sobre a prova. Parece que ela teve um problema. Acredito que Samela também teve. Vou parar, Ei, inclusive. professor.
Peraí, Samila, vou aqui interromper a gravação. Gente, acabou a aula, vamos conversar agora sobre questões técnicas de avaliação. Vou interromper a gravação, a gente se vê na próxima aula. Beijo grande, tchau, tchau. Peraí.